Esse vestido é muito importante. Hoje existem máquinas que elas podem fazer nas pessoas uma leitura da áurea da pessoa. E a Cabala vai falar que todos nós temos uma roupas, né? Essas roupas elas são chamadas exatamente de áureas. Então, todos os seres humanos eles têm áureas e essas áureas elas são exatamente aquilo que define o ser humano. Essas áureas elas definem o ser humano e elas têm uma cor e ela tem um padrão. Esse padrão que essas áureas têm, elas podem ser avariadas, ou seja, dependendo do tipo, seria como um arco-íris mesmo, e dependendo do tipo, não é? De qual tipo de situação ou pecado que a pessoa cometa, então esse pecado ele pode se tornar, danar essa áurea da pessoa. Com essa alma, essa áurea danada, a pessoa então vai entender o que é chamado de lepra dentro da Torá, né? Lepra é uma questão muito séria dentro da Torá, e essa lepra ela é descrita na Torá exatamente, né? Estou tentando fazer aqui as 7 áureas, uma, duas, três, quatro, uma, duas, três, quatro, vamos 5. Essas 5 áureas, elas vão fazer com que a pessoa ela possa estar mais próxima do eterno ou mais longe, né? Deixa eu aumentar aqui para a gente ver. Ó, não são exatamente essas cores. Aqui eu estou fazendo aqui hipoteticamente. Só que uma das explicações que surgiram agora, não é para a gente poder entender melhor. O que o tefilim faz é o mesmo efeito do que faz no Japão, ah, aquelas agulhas, não é? Aquelas agulhas colocadas nos pontos certos, ela também iluminam o corpo. Aqui era a áurea dele antes dele botar o tefilim. Ó, aqui, ó, escura. Depois que ele bota o tefilim, ó como é que a áurea ela fica iluminada. A mesma coisa aqui, ó. Aqui ele está com a áurea tomada por uma força verde, aqui ele já ficou mais limpo, tá vendo? Aqui é a mesma coisa, ó. Ele está sem o tefilim, e aqui ele está com o tefilim. Veja, esses pontos que eles apertam no braço têm o mesmo efeito, o mesmíssimo efeito lá daquelas agulhinhas. Aqui é a mesma coisa, tá vendo? Ó? Nós somos acompanhados por essa áurea e o que que acontece? É que eles não botaram as meditações sobre as letras hebraicas. Então, até tem uma foto muito famosa aqui, ó. E existe um grupo de judeus que se manifestam fazendo esse tipo de, levando essa indumentária, né, que na Cabala a gente entende um pouco diferente, para colocar nas pessoas, né? Mas aqui a gente mostra que essa questão, aqui é aquele xing, tá vendo? Que a gente usa lá na nossa, só que nós usamos um aleph, né? Enfim, era só mesmo para a gente perceber aqui essa questão
do que nós estamos falando aqui, né? Muito bem. Então veja, essa áurea ela pode ser danificada. Ela pode ser danificada através do que você espelhe para o Criador. O Criador ele está em todas as partes, inclusive nessa parte danificada, só que mais rarefeito, vamos colocar assim. Essa parte aqui, mesmo as trevas, tem o Criador, mas ela está mais distante da luz mais pura. Coloque uma água mais mineral, né? Uma água mais mineral, mais límpida, mais pura, e uma água já misturada. Muito bem. Então essa é a nossa parte de proteção, a nossa áurea. E como a gente vai alimentar as nossas áureas? Através dos estudos que nós vamos fazer. No caso do cabalista, ele prioriza os seus estudos, e esses estudos são aquele sistema que vão trazer essa iluminação através das letras hebraicas. Através desse entendimento dessas letras hebraicas. Por quê? O nosso sistema de meditação, qual é a ideia? Muitas pessoas chegam para a gente exatamente aqui, vou mostrar para vocês, e isso é uma grande verdade. Elas chegam totalmente apagadas, elas chegam totalmente num nível bem escuro em todos os sentidos, e aí ela começa a estudar, não é, a Kabbalah, e conforme ela vai estudando a Kabbalah, como ela chegou bem cripotada, né, muitas vezes muito cripotada, não precisa ser necessariamente tudo. A gente está botando aqui uma nuance, né? E aí essa alma aqui que eu até botei azul, vamos colocar em branco, ó, ela está presa, ela não consegue encontrar com seu Criador. Ela está toda circulada de energia negativa. O que são essas energias negativas? Tudo aquilo que não é Torá, tudo aquilo que não é Kabbalah, tudo aquilo que sentencia a pessoa e que ela acha que vai fazer ela feliz, e não é isso de forma nenhuma que vai aproximar ela do Criador. Conforme ela vai meditando, estudando, isso aqui vai acontecendo, ó. As áureas vão avançando para o Criador até que ela possa ficar pura. E a alma que está aqui dentro, ela possa finalmente ser liberta e encontrar com Hashem. Ela vai encontrar Hashem somente através do estudo da Torá, tá vendo? Quando essa alma aqui, que é doação, ultrapassa essas barreiras do corpo, essas 7 camadas da sua áurea, e encontra com o Criador, ele se torna idêntico ao seu Criador. A mesma coisa, essas áureas, elas já não vão mais incomodá-lo, né? Ela vai ser transformada, as áureas vão ser transformadas uma a uma, cada uma delas, nem vai dar para ver, vou deixar aqui preto, não o desenho some. Então essas áureas vão ser transformadas e a pessoa, através do estudo, vai embranquecendo todas essas, tá vendo? Essas áureas vão ficando embranquecidas e a pessoa vai ficando mais retilínea, mais cheia da presença divina, até que nada pode separar ela do divino, tá vendo? O círculo foi clarificado, as barreiras foram quebradas, e aí o Criador pode habitar em você num sistema único, tá vendo? Num único sentido, numa única forma, na mesma essência. Essência e forma, qualidade e forma. A mesma qualidade e forma é a sua e do Criador. Você só tem uma vontade de fazer aquilo que o Criador ordenou. E todos os seus níveis de alma vão ficar limpos. Tudo bem. Então a gente começa aqui entendendo que essas vestimentas são isso também. Na verdade, são isso. É o quanto você se purifica estudando a Kabbalah. E o que acontece? A religião, ela te impurifica. Por quê? Porque ela vai fazer, ela não te deixa compreender essas camadas, ela não deixa você compreender que o ponto para você chegar no eterno não é o eterno que vai chegar até você. Ele já está aqui, ó, pronto. É você que não está configurado. Então a religião vai te ensinar que ela tem os passos certos. Só que o passo certo é o da Torá, por quê? Porque a Torá, ela está 100% regrada para que isso dê certo. Não tem como dar erro. Não tem como dar erro. Nas outras religiões, não. Você não teve fé,
você não veio na sexta-feira 13, você não pulou as 7 ondas do mar, você não comeu ervilha, né? Isso, eu não sei, gente. Você não comeu 7 grãos de não sei o que, você não fez aquilo. Isso nada tem a ver com a Torá. Veja, então, essas vestimentas que a gente está falando são essas questões. E aí o que, que acontece? Os sábios sabiam disso. E aí eles começam aqui, né, falando que nós, os Tissadiquim, teremos uma vestimenta, tá vendo, de luz. Brilharemos como deuses. E não é mentira, veja. Se a gente lê no livro de Samuel, lá na história de Esave, o que está escrito lá? Que o Samuel, quando subiu, a mulher falou: Eis que eu vejo um homem como um Deus. Olha, ele é todo iluminado. Ele é todo iluminado de quê? Ele quebrou a barreira e se encontrou com seu Deus. Está vendo? Então, ele era próprio, ele não era Deus e nem era divino. Assim, ele era a própria essência do divino operando através dele. Porque senão daqui a pouco a gente chega em pontos que não tem nada a ver com a Torá. Então veja, ele era um ser humano, essa humanidade tinha sido agora invadida pela divindade e agora ele podia entender isso. Isso também significa sabedoria de Torá. Aqui ainda diz, né, que naquele momento o grande príncipe Miguel, que estará ao lado dos filhos do seu povo, aparecerá, será um tempo de dificuldades, como nunca houve desde que a nação surgiu. Nesse momento será resgatado todo o seu povo, que se encontra escrito nessa Torá. Só quem estudou a Torá. Quem não estudou, vamos brincar aqui, pode tirar o cavalinho da chuva, né? Muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna e outros para a injúria e para a aversão eterna. Os instruídos serão, ó, radiantes, tá vendo? Ó, aqui nós temos o Zohar, ó, que Zohar. Então, esses instruídos, eles serão radiantes, brilhantes, e eles serão como a expansão, como brilhante expansão do céu, aqueles que conduzirão a muitos à justiça como uma estrela para todo sempre. Eles serão como estrelas, imagina isso. Então, por que, que eles serão como estrelas? Porque eles têm o Zohar, eles estão compreendendo como fazer toda essa construção de dentro da Torá. E aí, por isso que nossos sábios são como o Zohar. Eles são o próprio Zohar. Como que a gente pode entender isso de uma forma mais profunda? Basta ir no livro de Obadias. Não existe só um Salvador. Isso foi a maior mentira. Quer dizer, só existe um Salvador que é o eterno, mas vão existir os instruídos na Torá. Esses instruídos na Torá, eles vão chegar, eles vão ensinar essa Torá. Olha, e você pode ser um desses instruídos. Imagine só, pois ó, libertadores, tá vendo? Os libertadores são os Moshiim, tá vendo? No plural. Moshia, libertadores de quê? A palavra Mashia é a cérebro, libertadores de cérebros. Libertadores de cérebros. De quem? De cérebros que estão cativos, porque, desculpa o que eu vou falar, mas todo cérebro que não tem a Torá, eles estão cativos por forças demoníacas. Por mais bonito que possa parecer, essa alma que está aqui dentro, ela está presa por forças demoníacas e elas não conseguem sair sem a ajuda de uma intelectualidade cabalista, sem um moré cabalista, eles estão presos. Aqui todos os grilos que existem, não é? Todos, mas aí eu vi isso, eu vi uma imagem e essa imagem curou alguém. E agora? Eu fui lá naquela outra religião, aquela outra religião fazia isso também. E agora? Onde está Deus? E aqui também eu fui, não é? Em outro local e tinha mais milagres, tinha um homem lá poderoso, enfim. Aí as dúvidas vão cada vez mais criptando a pessoa não sabe para onde vai, não sabe o que fazer, não sabe como fazer, e isso pode ser a ponto de deixar uma pessoa louca. Tem pessoas que podem ficar loucas porque a Torá é um livro de perguntas e de respostas. Ou seja, cita lá por que isso e por que aquilo, como eu devo agir em tal situação, quando o desespero chegar dentro da minha alma,
de Deus está aqui fora. Ó. Ele tem o livro de resposta. Qual é o livro de resposta? O Zohar Kadosh. Está lá esperando por você, ó. E você está aqui cheio de grilo. E tem gente que ainda vai buscar mais grilo, né? Tem gente que gosta. Ó, tem gente que vai lá fora ainda, vai pegar mais grilo ainda, vai botar mais grilo dentro da Torá, vai se sentenciar, ficar com mais dúvida. E aí, esse é o momento. A dúvida ela é incrível. O que que o serpente falou para Rava? O que que ele fez? Deixou ela em dúvida. Quando ele deixou ela em dúvida, ela ficou perdida e ela era a questão, ó, tá vendo? Da alma, ela era a presa perfeita para o serpente. O que que uma serpente faz? Ela caça, não é? Ela fica ali, ó. Tem algumas que se disfarçam, tem outras que têm uma força muito grande, como a jiboia, não tem veneno, mas se ela agarra um animal que dê para o porte dela, ela esmaga ele todinho, quebra todos os ossos, imagine a dor. A outras não, outras são serpentes venenosas, elas mordem, inoculam o veneno no animal, o animal acaba então perdendo as movimentações, o sangue começa a coagular. Existem vários tipos de cobras e vários tipos de veneno, veja. E a serpente ela está te esperando aqui, ó, justamente nesse sistema para te enganar. Então faz parte, não é? É, de você entender ou não entender. Ela está aqui, ó. E quanto mais você esteja distante dessa saída aqui, ó, para ele é melhor. Quanto mais distante de Deus você tiver, mais ação ela vai poder ter sobre todo o seu masal. Por isso que nós falamos das tais barreiras mentais. As pessoas elas estão presas por barreiras mentais que você nem imagina. São barreiras tão densas e tão escuras que é quase intransponíveis. Elas não conseguem entender isso, elas não conseguem ver isso. Qual é o trabalho do cabalista? Se encher de luz, ter luz suficiente para ele e para que ele possa ajudar outras pessoas. Quando ele se torna um cabalista, então isso significa que ele vai poder derrubar esses muros, não é, que são muros intelectuais. Qual é o trabalho, não é? Qual é o trabalho do cabalista? Tirar isso de dentro das pessoas. Como que ele vai, então, derrubar essas paredes? Imagine só você ter que derrubar essas paredes internas na pessoa. Enquanto você está derrubando as paredes, aqui, ó, tá aqui, ó. Você está derrubando essa parede, ó. A parede é imensa, não é? Ela tem lado, ela pode. Ih, essa é bem grossa, tá vendo? Imagine para nós ultrapassar essa parede aqui, ó. Imagine que coisa difícil é avançar dentro dessa intelectualidade aqui que nós estamos vendo, ó, é difícil. É uma parede bem grossa e ela tem uma espessura, ó, e todas essas espessuras é o que está dentro do cérebro da pessoa aqui, ó, um bloqueio, porque as religiões elas também têm a sua, lembra, os seus milagres, tem os seus profetas, etc. Está aqui dentro da pessoa um grande muro que vai impedir ela de encontrar com o verdadeiro Deus. Tá vendo? E ela fica presa, fica sentenciada aqui, então ela não tem roupa nenhuma. Quando ela começa a estudar o Zohar e compreender essas coisas, aí sim, tá vendo? Ó, a gente começa a ler aqui agora, ó, o Rabi Abba deu, né? Quando se curvou diante daquele que está na cama, a gente falou da cama sobre a Sheriná, como explicamos sobre que havia alcançado o grau mais alto e que seu grau estava no topo eh, de seu, de seus pais e que ele era a consumação do todo. Seu coração foi fortalecido e ele se alegrou no favor de Deus para com ele, no que diz, e Jacó tornou-se forte. Aqui nós devemos entender outra conotação. Quando Jacó ali se torna forte, nós estamos falando de Tiferet, do sol, mas o sol ilumina todos. Está se falando
que ele está recebendo, tá vendo? Um influxo divino das sefirot superiores. Aqui nós estamos já representando dentro de uma internalidade, Jacó e Tzahak, e Yaakov é a convergência dessa questão. Toda a questão aqui, ela é na alma. A alma é uma energia, mas é uma energia sábia. Não é uma energia que é uma energia como uma luz que você apaga e acende, um raio que cruza, o que são fenômenos naturais. Não é esse tipo de energia que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma essência divina que está presa dentro de um corpo e que está sentenciado a realmente estar enclausurado por causa desse muro. Esse muro é aquilo que era a separação, era o que era, é o que é a separação entre essa pessoa e Deus, que é o seu próprio ego, que é a sua própria forma de entender a Torá. Muito bem. Então, dentro desses aspectos, quer dizer, né, Jacó se tornou forte. Rabi Judá disse: na Mishnah, aprendemos que o julgamento sobre o mundo é pronunciado em 4 estações. Em Pessa, que é Páscoa, em relação ao produto. No Pentecoste, a respeito das árvores frutíferas, né? A festa de Shavuot. No Ano Novo, Rosh Hashanah, quando todos os habitantes do mundo passam diante dele como um rebanho de ovelhas. Veja, todos os habitantes do mundo são julgados. Não são julgados só quem crê e quem não crê, nem quem é de uma raça ou de raça, de alguma raça. Todas as pessoas são julgadas e passam diante dele como um rebanho de ovelhas. Em Sucote, no tabernáculo, quando é determinada a queda da chuva, explicamos isso esotericamente na seguinte maneira. Peça é o momento da decisão em relação aos cereais, pois em Peça Israel começou a entrar na parte sagrada do Todo-Poderoso. E retira de si o fermento que simboliza os poderes. Veja, aqui mais uma vez, ó, o fermento simboliza os poderes designados sobre as nações idólatras. Quais são os poderes designados sobre as nações idólatras? Veja, elas têm poderes. É importante você entender isso. Aqui no começo da nossa Torá, a Torá Sagrada, elas já nos salientam e nos ordenam e nos falam sobre isso. Na palavra Bereshit, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, que são 7 Udins, que representam 70 anjos das nações, 70 príncipes. Esses 70 príncipes, a gente também pode ver no livro de Daniel, Daniel 10, fala do rei Sírio, né? Deixa eu ver aqui. Diz que Daniel ficou 3 semanas inteiras de luto, não comi comida saborosa, nem carne ou vinho, entrou na minha boca e não me ungi até que 3 semanas terminassem. Foi no 24º dia do primeiro mês, ou seja, no dia 24 de Nissan, que eu, né, primeiro mês, quando eu estava na margem do grande rio, Tigre, eu olhei e vi um homem vestido de linho com os lombos cingidos de ouro fino. Isso aqui é uma metáfora para descrever essa energia. Seu corpo era como um berilo, seu rosto parecia um relâmpago e seus olhos eram como tochas acesas. Seus braços e pernas eram da cor do bronze polido e o som de sua fala era como o barulho de uma multidão. Veja, não era uma voz comum. Daniel, sozinho tive a visão. Os homens que estavam comigo não tiveram a visão. Quem estava aqui eram os alunos de Elias, Abacuque, Jonas, se não me falha a memória, tá, gente? Eu estou falando aqui só para a gente ter uma ideia, e Eliseu. Esses 3 profetas, eles não viram o que Daniel viu, até porque Daniel não era o profeta. Daniel era um Raham. Um Raham é melhor e mais alto do que um profeta, porque um Raham, ele sabe entender a Torá, ele sabe desmistificar tudo. O profeta, ele fica sobre o aspecto da profecia. Então, o Raham é aquele que pega essa Torá e sabe ver. Veja, então, nenhum deles conseguiu ver, e ele, é lógico que os nossos profetas têm um grande nível
não é? Mas aqui a gente está fazendo uma conotação em cima de um rarão sábio de Torá. Mas eles foram tomados por um grande terror e fugiram para um esconderijo. Então eu fiquei sozinho para ver se essa grande visão. E eu fiquei sem forças. Meu vigor foi destruído e não consegui reunir forças. O que que acontece quando a gente vai nesses locais e recebem Deus? Eles não passam pelas tribulações dos profetas da Torá. Eles sentem alegria, eles começam a pular, é como se tudo fosse maravilhoso, e aquela coisa toda, e rolam no chão, e cantam suas músicas emocionais. Prestem atenção. Daniel, ele teve muito medo. Ele caiu no chão e todos os profetas são assim. Veja Isaías, Ezequiel, todos esses homens sabiam do que ia acontecer. E naquele momento não tinha motivo para eles se alegrarem, porque todo o povo estava se distanciando do eterno. Eles não estavam buscando o eterno para o deleite desses pulos, dessas alegrias, e querer egocentricamente falar que Deus está com eles. Olha, então é totalmente diferente. E eu ouvi falando, quando ouvi falar vencido por um sono profundo, fiquei prostrado no chão. Ele ficou prostrado. Então a mão me tocou e me colocou de joelhos, tá vendo? Ele estava caído, a mão levantou ele e ele disse: Ó Daniel, homem precioso, observe que eu lhe digo, levante, pois fui enviado a você. Depois ele me disse isso, levantei tremendo, veja, sempre com muito medo. Ele então me disse: Não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia que você decidiu obter entendimento, praticando a abstinência diante de seu Deus, sua oração foi ouvida e eu vim por causa da sua oração, da sua reza, tá vendo? Então, ele veio por causa, ó, das palavras de Vareja dele, não é? Então, por causa dessas palavras, ele veio. Contudo, ele diz aqui, ó, o príncipe do reino persa se opôs a mim durante 21 dias. Perceba, 21 dias, 3 semanas, ele ficou lutando com esse anjo. Agora, Miguel, um príncipe da primeira linha, veio em meu auxílio. Veja, um príncipe da primeira linha veio em meu auxílio e depois que eu fui detido lá com o rei da Pérsia. Aqueles reis, eles tinham as suas entidades. Ele tinha alguma ligação com aqueles príncipes que a gente viu lá no início. Então aqui a gente segue, veja. Então, o fermento que simboliza os poderes designados sobre as nações idólatras. O que está acontecendo agora? O que vai acontecer? Esses poderes, esses seres humanos vão fechar e dar poderes para essas forças. Eles são chamados de deuses estranhos. E lá em Shavuot se julga pelo fruto da árvore, e a árvore grande e poderosa que cresce para cima. No ano novo, todos passam diante de Deus como um rebanho de ovelhas, porque o ano novo literalmente é a cabeça do ano, é a cabeça do rei. Nos tabernáculos, o julgamento é pronunciado em relação à água, porque esta festa é o início da mão direita do rei. E é por isso que o gozo da água universal é difundido. Então veja, lá atrás é o início, né? É a festa que começou, né? A cabeça do ano, é a cabeça do rei nos tabernáculos, o julgamento pronunciado em relação à água, Maína e Cuvim, águas femininas, porque esta festa é o início, preste atenção, da mão direita e não da mão esquerda. Então, a mão doce. E é por isso que o gozo da água é universalmente difundido, ou seja, esse gosto, essa água, Maína com vinho, não é uma água natural, é a presença divina, ela é universalmente entregue. O Rabi Yossi disse: se olharmos com cuidado, vemos que nestes períodos podemos encontrar tanto os três patriarcas quanto Davi. Muito bem. Os três patriarcas e Davi são o seguinte: são é, aqui, né, as três sefirotes, Hesed, Gevurah, Tiferet e Davi é Malhut. Tá vendo? Pode-se achar dentro da Torá a união entre essas forças. E aí continua. Rabi Yossi disse: se olharmos, né, Davi, e neles o mundo é julgado. Quem?
nos 3 patriarcas, nas 3 esferas superiores, nas esferas internas do ser humano e também no próprio Malhut, que é o rei Davi. Na realidade, todos os dias há livros abertos, veja, todos os dias há livros abertos e registros são registrados. Todos os dias. Embora ninguém perceba ou incline o seu ouvido, ó, ninguém vai perceber. Não se preocupe. Já está dito aqui pelos nossos. Ó, ninguém percebe. Não é? Ou incline o seu ouvido, ó, ninguém inclina o seu ouvido. E a Torá, quem vai testemunhar contra o homem todos os dias, porque ela está lá, ela está aberta, ela está esperando ser estudada e o homem não a estuda. E uma voz proclama que aquele que é simples, ó, simples, volte aqui, mas ninguém ouve. Aprendemos que quando o homem se levanta de manhã, há testemunhas do lado dele e o conjuram, mas ele não presta atenção. Imagine que a pessoa não tem a percepção espiritual, então ela levanta todo dia, está cheio de almas cercando ela, tá vendo? Aqui, ó, as almas estão cercando ela, olhando e esperando o julgamento dessa alma, ó. A moça aqui está assustada. Olha como é que ela está assustada. Ó, porque ela não sabia disso. Ela estava ligada somente no mundo físico. E as almas estão esperando aqui para ver se essa alma vai estudar a Torá. É isso que acontece. Veja então. Aí a pessoa não acorda. Então vai estar escrito lá no livro. Todos os dias os livros são abertos e registros são registrados. Vamos lá, vou escolher alguém, hein? Eu sou ruim, né? Dona Gina, você acordou no dia tal para estudar a Torá de madrugada? Aí vai pegar a semana toda. Dia 3 de Tebet de 5.784. Não estudou, não vai estar registrado. Deixa eu ver outro aqui. Alex não falta, mas só para. Alex, seu nome na tal madrugada não está registrado. Você não Eu levantou tô para lascado. estudar a Torá. Você preferiu dormir, seu Alex. Aí você vai chegar no outro dia. Poxa, Moré. Poxa, foi sem querer, Moré. Poxa, realmente. Poxa, eu não estou conseguindo. Eu fico com piedade. Eu sei que há dificuldade, realmente há, mas não foi escrito. Não, não tem argumentação certa que você vai poder usar para falar aqui que seu nome não foi registrado. Lá não vai ser aceito isso. Lá não tem essa de que, olha, mas aí não tem. Seu nome não está escrito nem registrado. Infelizmente, foi mais um dia que você perdeu. Se der tempo ainda, né? Vamos lá. Uma voz proclama que aquele que é sempre volte aqui, mas ninguém ouve. Então, um homem, ele vai acordar de manhã, as testemunhas estão do lado dele e o conjuram, tá vendo? Elas não estão somente ao lado dele. Elas conjuram esse homem, elas conjuram esse homem, e esse homem, então, ele fica conjurado por causa dessas forças espirituais. Então, essas forças espirituais que o conjuram, veja. Vamos ver o que é a palavra conjurar, para a gente entender bem, bem mesmo, diante do nosso dicionário. Ó, Eu sei. conjurar, conjuração, associação, conspiração, esconjuro, tá vendo? Ó, conspiração é a política da conspiração, comprou conjuração, é uma ação conduzida por um grupo, veja, não é por uma pessoa. Todo dia que você não acorda para estudar a Torá, você está sendo conjurado por demônios e almas que não deixam você levantar por causa do nível do seu Yetzer Hará, que está contra a Torá do Eterno. Desculpa, falei. Então veja, então eles conjuram, no outro dia eles já vão fazer de tudo para você não acordar de novo. Aí eles fazem um acordo secreto visando alterar ou subverter aquele poder estabelecido. Veja, isso é algo extremamente sério. Então eles conjuram.
mas ele, o homem, não presta atenção. Não adianta que nada vai fazer ele prestar atenção nisso. Sua alma mais elevada o invoca, sua Neshama chama ele todos os tempos e todas as estações. Durante o ano todo ele é chamado. Às vezes vai alguém lá, puxa o pé, mexe no joelho e tal. E se você prestar atenção, tudo bem. Mas se não, os livros estão abertos e os atos ficam registrados. Se você acordar, tudo bem. Se não acordar, você perdeu mais um dia de Torá e não vai estar registrado lá nas escolas celestes que tal pessoa acordou para estudar. Não importa a desculpa que ela vai ter. Nem se ela estava triste ou feliz, se ela estava empregada ou desempregada, se ela tinha que comer no final do mês ou não. Não vai estar. Então veja, é a responsabilidade de cada um. O Rabi Hia disse: bem-aventurados os justos que não temem o julgamento. Por que eles não temem? Porque eles estão dentro do estudo da Torá, nem neste mundo, nem no mundo vindouro, como está escrito. Mas os justos são confiantes como um leão. Isso é o Provérbios, lá no 28, no capítulo 1. E também os justos herdarão a terra. O que é ser justo? Estudar a Torá. Estudar a Torá. O Rabi Ezequias citou o versículo. Isso aqui é o Salmos 37, 29. Citou o versículo. E quando o sol se punha, um sono profundo caiu sobre Abraão. Gênesis 15, 12. Ele disse: este versículo foi aplicado ao dia do julgamento, quando o homem for tirado desse mundo. Pois aprendemos que o dia que o homem parte desse mundo é o grande dia do julgamento, quando a luz do sol se retira da lua, como está escrito, ou mesmo o sol escurece. Isso é Eclesiastes 12, 2. Muitas pessoas ficam preocupadas com o fim do mundo, mas o fim do mundo para você é quando você vai embora, acabou. Seu cérebro não consegue mais processar o mundo como ele processava, sua alma não tem mais um corpo para ficar, não da forma um corpo que se movimente, né? Essa roupa que tem um esqueleto, que tem todo mundo, não está mais lá, acabou. Quando você chegar lá do outro lado, muita gente vai falar: qual é o primeiro versículo da Torá? Não sei. O que estava escrito lá no mandamento X também? Não sei. Cadê as luzes das letras da Torá? Cadê as letras hebraicas? Não sei, eu faltei. Eu estava com muito sono. Foi uma coisa, mas quem era aqui, ó? Ah, amanhã eu estudo, não é? E só amanhã. E estava aqui, ó. Eles vão conjurar contra você. Eles vão fazer de tudo para. Ah, vocês nem imaginam. E você vai ter todas as desculpas do mundo, mas você, infelizmente, ó, vou até botar aqui numa cor diferente. Você perdeu mais um dia de estudo. Mais um dia de estudo, e cada vez eles têm mais forças e mais dias de estudo, mais uma lição, mais uma parte da Torá, mais uma vestimenta da alma, porque se a Torá é vestimenta da alma, os ensinamentos, e mais, e mais, e mais, e assim é. Então veja, e nesse dia vai ser o julgamento, ou seja, o sol escurece, Eclesiastes 12, 2. A sagrada Neshama foi retirada do homem 30 dias antes da partida do mundo. Durante esse tempo, ele observa que não dá sombra, porque a sua Neshama se retirou dele. Porque porque não espera que já esteja a ponto de morrer. Isso aqui, gente, pode ser uma pessoa de 15 anos. Isso pode ser uma pessoa de 60, 70, 80, 2 anos, 3 anos. Pode ser uma mulher, o que for. 30 anos antes, dias antes dele morrer, ele é desligado da Neshama. Mas quando ainda está com força total, né? Aqui, porque não espera que já esteja a ponto de morrer. Mas quando ainda está com força total, o abandona. E não ilumina o Rua, que por sua vez não ilumina a alma vital, a Nefesh, para que o faça. Não mostra mais uma sombra. Então a sombra já não tem mais processo. Desde aqueles dias, todos, até mesmo os pássaros do céu, proclamam a sua morte iminente. Ou seja, acabou para aquela vida, aquela pessoa, todos aqueles sonhos, acabou. Vai ficar aí todo mundo, né? Vai ficar aí. Eu já vi pessoas idosas que criaram filhos, netos, criaram todo mundo, ela vai embora
As pessoas choram na hora, mas depois todo mundo segue com a sua vida e ela se torna só um retratinho lá na estante das pessoas. Priorizaram tudo menos a Torá. E lá do outro lado, lá o que vai ser exigido dela é o estudo da Torá. Quando chega lá do outro lado, a pessoa, poxa, mas eu fiz tanta bondade, tanta caridade, eu fui legal, isso. Não, você foi mandado para lá para consertar a sua alma e estudar a Torá. Ah, mas ninguém me falou isso. Duvido que ninguém nunca leu o livro de Josué 1. Se não leu, Terrilim 1. Terrilim 49. Duvido. Veja, quando o espírito deixa de iluminar a alma vital, enfraquece e rejeita o alimento e todo o prazer corporal. Acabou todo o prazer. Acabou tudo aquilo que te ancorava nesse mundo. E lá do outro lado você está nu, não tem mais para onde seguir